A rapariga debruçou-se sobre o rapaz agachado à sua frente e perguntou, a contragosto, o que tinha acontecido, tendo sido informada de que tinham capturado o filho de um sacana arrogante para lhe dar uma lição. E então, a rapariga olhou sorridente para o rapaz desordeiro e disse ao pai que o rapaz olhava para ela com um ar como se estivesse a resistir. E então pensou que toda esta história tinha começado no momento em que o pai tinha raptado o rapaz. Depois disso, lembrei-me que havia um romance, que se chamava A Flor Infernal, e já pelo nome da obra se percebia o que se podia contar. Um dia, a protagonista foi informada por um amigo de que, não muito recentemente, esta obra tinha começado a gozar de grande popularidade e, por isso, sugeriu-lhe que a lesse. A rapariga acabou por concordar e, pela primeira vez, o que a aconselhava a ler interessava-lhe. Embora, por vezes, quando a protagonista lia diferentes linhas deste romance, só lhe apetecia abandonar a história porque o número de cenas obscenas e desagradáveis era grande. Afinal de contas, este romance era sobre uma rapariga que foi convocada por Silvia Fedelian, e ela sofreu realmente por causa das outras personagens líricas masculinas. Como ela foi raptada mais do que uma vez, houve alturas em que foi mantida em cativeiro, e também sofreu ações imperdoáveis contra ela. E todos estes acontecimentos incluíam uma novela com um limite de idade superior a 19 anos, e a história tinha um gênero harém, e havia outros pormenores igualmente importantes sobre este livro. Nomeadamente, que no estado em que este livro se passava, havia 5 clãs proeminentes que dominavam tudo, e o clã de onde provinha a protagonista Silvia Fedelian era o Fedelian Azul. E o seu pior inimigo era outro clã, o Agrite Preto. Além disso, a personagem principal, Silvia, tinha um cabelo de cor invulgar, prateado e azul, e os olhos desta rapariga tinham uma cor dourada brilhante, como um raio de sol. Silvia Fedelian era uma rapariga muito bonita e encantadora. E a tragédia desta protagonista começou com o herdeiro da sua família, que estava envolvido na gestão da família desde a infância. E também o único irmão de Silvia, esse rapaz que um dia desapareceu. E depois, agarrando este rapaz pelos cabelos, foi-lhe ordenado que o fechassem numa masmorra e o mantivessem preso até que este rapaz se acalmasse. E depois o protagonista, recordando o romance, apercebeu-se de que a causa deste desastre era o principal inimigo desta família, o chefe da família negra Agrite, cujo nome era Hunt Agrite. E é também o pai da personagem principal, e olhou imediatamente para o jovem que tinha sido levado, e percebeu que se tratava de Cassis Fedelian, e assim soube imediatamente o que lhe estava reservado, e já sabia muito bem como iria acabar para ela. E por isso mesmo, uma noite, uma rapariga aproximou-se do guarda, e com um sorriso, exigiu que o homem lhe entregasse as chaves, e que o fizesse o mais depressa possível. Mas o guarda só se agitava, olhando para a protagonista, que veio até ele em camisa de noite, envergonhada, e disse-lhe que não podia de maneira nenhuma fazê-lo, porque o patrão tinha ordenado que ninguém entrasse na masmorra. E depois, a protagonista limitou-se a dizer que nunca tinha dito que queria entrar ali, e pensou que devia haver alguma coisa importante por detrás daquela porta, apesar de ter percebido que o jovem de cabelos prateados estava atrás da porta. E então a rapariga, com um sorriso, olhando para o guarda, perguntou-lhe se ele não estaria disposto a dar-lhe estas chaves. Afinal, um ato destes era mesmo uma coisa pequena. Mas aquele que confirmou a especulação do protagonista sobre a importância da cativa, informou que se ela apenas quisesse apoiar aquelas chaves, não havia problema. O guarda, agitado com esse comportamento, apenas relatou que a protagonista alegou que não entraria ali, mas ela, calmamente, informou-o de que não tinha feito tais promessas, mas que apenas iria olhar para o prisioneiro e sair de imediato. E assim ninguém se aperceberia. E depois rodou o interruptor no dedo e perguntou ao guarda se ele podia contar ao pai dela, dando a entender que era algo que ele claramente não devia ter feito, e desejou-lhe um bom trabalho. E depois, a rapariga que ia para a prisão só pensava no facto de que aquele tipo não estava obviamente nas melhores condições. Portanto, nesse caso, seria extremamente difícil libertá-lo. Depois, olhando atentamente para o jovem insanamente espancado e mutilado, apercebeu-se imediatamente de que ele era a sua tábua de salvação, que ela era simplesmente obrigada a proteger. A família de Roxana Agrisse tinha uma tradição e um traço familiar, mas o problema era que não havia um pingo de amor nessa família. O pai de Roxana Agrisse tinha 4 esposas e filhos,
Também tinha muitos filhos, e entre eles havia 3 filhos que mostravam os melhores resultados durante o mês. E só os melhores podiam participar no jantar do clã, mas nunca havia lugar para Roshani Agrish. Mas isso foi tudo antes de um acontecimento que teve lugar há muito tempo. Mas as coisas mudaram muito desde então, tal como a própria Roshani mudou. Quando Roshani Agrish nasceu, a primeira coisa que ouviu foi a voz da mãe a refletir sobre o facto de ter dado à luz um rapaz e agora uma rapariga, pelo que pensou que tudo estava perfeito. E depois, ao lembrar-se disso, Roshani Agrish apercebeu-se de que a voz da sua mãe era muito suave e calorosa, e que a sua mãe tinha um cabelo cor de mel que parecia ouro derretido, e era uma verdadeira beleza com olhos azuis e profundos como um lago. E, além disso, a personagem principal tinha um temperamento muito louco, e para além de tudo o mais, lembrava-se da sua vida passada desde o nascimento. Por isso, assim que a rapariga viu a mãe, pensou imediatamente, com entusiasmo, que talvez o seu pai tivesse sido abençoado pelos próprios céus, se tivesse uma mulher tão bonita. E Roshani Agrish sempre gostou de olhar para pessoas bonitas, incluindo a rapariga, e por isso pensou que o seu renascimento era uma sorte. Mas nesse dia, quando ela viu o pai, ele só tinha entrado no quarto por um momento e informado a mulher de que iam dar à menina o nome de Roshani. E a protagonista, olhando freneticamente para o pai quando este se foi embora, perguntou-se se o homem não pensaria que tinha chegado demasiado tarde. Afinal de contas, o homem nunca a tinha visitado até ela abrir os olhos. E assim, a rapariga apercebeu-se com raiva que tinha realmente um pai terrível e não sabia o que fazer. Mas, nesse momento, foi abordada pela mãe, que se virou para Roshani Agrish depois de abraçar a filha e pediu que a rapariga dormisse um sono reparador, pois teria de se tornar uma admirável representante do seu nome de família. E então ouviria o meu apelido pela primeira vez? A protagonista pensou que este apelido lhe era bastante familiar e que algures tinha ouvido algo semelhante. E nesse preciso momento, Roshani Agrish experimentou um estranho déjà vu, pois apercebeu-se de que o local onde se encontrava estava ligado a diferentes esferas, como a fraude, o fabrico e a venda de venenos e substâncias ilegais. E a especialidade dos Agrish era que, se quisessem alguma coisa, matavam qualquer um sem a menor hesitação. E esse clã era formado por criminosos, e os Agrishes eram os que dominavam o submundo. Mas algo em suas lembranças deixava Roshani entorpecida, porque não era segredo que os nascidos com este apelido tinham de seguir as tradições familiares da família, e os Agrish, usando os seus métodos especiais de geração em geração, mantiveram a família num nível elevado durante muito tempo. E por isso, todos os filhos de Agrish tinham de estudar muito desde a infância para se tornarem dignos portadores do seu nome de família. E como a protagonista era membro desta família, não podia simplesmente evitar tais costumes. E a rapariga pensou no facto de que, se tudo consistisse apenas em estudar, onde se podia memorizar e não haveria problemas. Mas ela não tinha talento para a aprendizagem prática, e isso era um enorme problema. E o seu criador, que era o que ela chamava ao seu pai, estava constantemente a gozar com a rapariga, lembrando-lhe que ela não tinha qualquer talento. Por isso, humilhava-a constantemente, e a protagonista apercebeu-se desde criança que o pai era uma pessoa muito irritante para ela. Afinal de contas, ela nunca lhe prometeu que iria trabalhar para aumentar a majestade da sua família. Mas apesar de toda a sua aversão ao pai, era difícil não reconhecer o facto de que o humor da personagem principal era muito arruinado pela arrogância do seu próprio pai, e ela ficava irritada com os olhares de um homem que olhava para ela como se ela fosse uma coisa para atingir os seus próprios fins. Depois disso, perguntou-se com entusiasmo se precisaria mesmo de aprender algo como a arte da sedução, e ficou claramente atônita com tal notícia. Mas, nesse momento, o seu irmão Azil Agrish, que era o filho mais velho da sua mãe e tinha nascido 4 anos antes da protagonista, veio ter com ela. O irmão aproximou-se da protagonista e disse-lhe que hoje Roshani Agrish não parecia estar muito bem e perguntou-lhe o que lhe tinha acontecido. E então, a protagonista afirmou que, para alguém que cresceu na família Agrish do seu irmão, a personagem era realmente demasiado mole e era como um cachorrinho fofo e maleável. E então Roshani Agrish não aguentou e, com um suspiro de desgosto, disse-lhe que o pai lhe tinha ordenado que aprendesse a arte da sedução e perguntou-lhe o que é que o irmão achava disso.
Mas ele apenas se perguntou, sem jeito, se a mãe sabia disso. Mas Roxana Grisi explicou calmamente que a mãe sabia, pois a própria mulher tinha ordenado à protagonista que se saísse bem e se tornasse uma admirável representante do seu nome de família. E depois o irmão, dirigindo-se à irmã, pediu-lhe que ouvisse a mãe, informando-a de que tinham mesmo de fazer um bom trabalho. E recorda este momento em que a protagonista não compreendia de todo porque é que, naquele momento, enquanto o irmão lhe sorria e lhe acariciava os cabelos, ela não reparava que as suas pequenas mãos estavam a tremer. E, por fim, foram discutir tudo o que tinha acontecido, e Roxana Grisi afirmou que não queria mesmo aprender a matéria. E descobriu-se que ela e o irmão não seguiam as tradições da casa de Agriti. E no momento em que o seu resultado deixou de progredir, aconteceu exatamente isso. E depois, ao ver esta imagem, a mãe das crianças e a protagonista, emocionadas, olharam chocadas para o corpo de Asil Grisi. E então Roxana Grisi, rígida de medo, apercebeu-se de que agora, à sua frente, estava o seu próprio irmão, que tinha chumbado num exame especial. E por essa razão, o rapaz morreu ainda muito pequeno. E então, o homem que tinha feito isto ao irmão da protagonista anunciou calmamente que a eliminação deste rapaz inútil tinha sido concluída com sucesso, e disse isto sem sequer prestar atenção aos gritos desesperados da protagonista e da sua mãe. E agora, Roxana Grisi, estando em frente de Cassis Fedelian, chamou o seu nome, mas quando o rapaz não respondeu, a rapariga apercebeu-se de que, aparentemente, tinha sido usado veneno paralisante em Cassis Fedelian. Por isso, abri a garrafa e comecei a deitar-lhe o líquido transparente na boca. Mas, assim que Cassis Fedelian abriu os olhos, começou imediatamente a explodir e a fazer barulho, pelo que a protagonista teve de lhe tapar a boca e explicou que Cassis Fedelian não devia fazer barulho e cuspir o que lhe tinha dado. Depois disso, com um sorriso, disse que, de facto, mesmo que Cassis Fedelian não acreditasse nela, Roxana Grisi não queria de maneira nenhuma que ele morresse. E pensou no facto de que este tipo era o irmão mais velho do protagonista Roman, e que, se ele sobrevivesse, Roxana Grisi também poderia sobreviver. Perguntou se Cassis Fedelian sabia do que ela estava a falar, mas depois olhou atentamente para as suas correntes e percebeu que ele tinha sido forçado a entrar no ninho do inimigo, pelo que, mesmo que Cassis Fedelian quisesse, ele não acreditaria nela. Então, a rapariga apercebeu-se, com o punho cerrado, que não tinha tempo para esperar que o medicamento fizesse efeito e que não tinha a certeza de que Cassis Fedelian não faria barulho agora. E por isso, bateu-lhe no estômago com toda a força, e o tipo perdeu imediatamente a consciência, porque já estava enfraquecido pela tortura, e encostou-se suavemente ao ombro da protagonista. E ela apenas o abraçou suavemente e pediu desculpa por o ter magoado. Acabou por ir à casa dele no dia seguinte, olhou para ele e cumprimentou-o, embora refletisse que não esperava que Cassis Fedelian fosse capaz de abrir completamente os olhos, mas estava claramente a subestimá-lo. Mas o tipo só olhava infeliz em volta, e Roxana Grisi perguntava-se o que é que a rapariga lhe tinha dado, porque se sentia estranha. Mas a protagonista explicou calmamente que lhe tinha dado o antídoto, porque Cassis Fedelian tinha ficado paralisada pelo veneno, enquanto era trazida para aqui, e que, se ela o tivesse deixado como estava, os efeitos de tal veneno teriam passado em pelo menos 5 dias, e nesse momento ele já devia estar a sentir uma dor enorme nos músculos. Então a rapariga olhou para o rapaz à sua frente e disse que era graças a ela que ele se sentia muito mais confortável. E também graças à ajuda dela, ele conseguia falar e estava no seu perfeito juízo. Mas Cassis Fedelian limitou-se a olhar para ela, infeliz, pois não queria admitir que a heroína tinha razão. Depois disso, perguntou-lhe com um sorriso quais eram os objetivos de Roxana Grisi se ela decidisse dar-lhe o antídoto, e ele não entendia o que a rapariga queria ganhar ao usar a sua salvação. Mas a protagonista, olhando calmamente em redor dos rapazes, dirigiu-se a ele pelo nome, após o que o informou de que não queria realmente obter nada dele. Mas, nesse momento, o jovem descontente gritou que Roxana Grisi sabia exatamente quem ele era e que, mesmo assim, o tinha trazido para este lugar. E perguntou-se se a rapariga estaria a trabalhar para o sujo Agrisha, e gritou, a contragosto, exigindo que ela dissesse quem realmente era. E depois, Roxana Grisi só pensava calmamente no facto de o rapaz perceber perfeitamente onde estava agora,
e aparentemente o seu pai nem sequer o queria esconder. Mas, nesse momento, Roxana Grice limitou-se a olhar para Cassis Fedelian com um sorriso e a perguntar se ele não tinha visto nada com os seus próprios olhos, e depois olhou-o cuidadosamente com um sorriso e afirmou que provavelmente era verdade. E depois estendeu a mão para o rosto dele e mostrou alguns dedos pedindo a Cassis Fedelian para dizer o número deles, mas ele apenas gritou com a protagonista infeliz, exigindo que ela parasse com tal comportamento. E ela apenas afirmou com um sorriso que agora, apesar de Cassis Fedelian estar a olhar para ela, ele não reagiu de forma alguma. E ficou certamente mais embaraçada com o facto de Cassis Fedelian ter perguntado se ela trabalhava para a Grisha. Mas ela tinha a certeza de que, no dia em que tinha sido trazido, este tipo tinha dado de caras com a sua aparência, e por isso não podia deixar de a reconhecer agora. Por isso, levantou-o com a camisa e pediu desculpa pelo que estava prestes a fazer. Depois disso, ela disse, a contragosto, que era de esperar que tivesse sido usada bruxaria, e não veneno. Depois, olhando para o rosto confuso de Cassis, Fedeliana explicou-lhe que esta feitiçaria tinha um efeito temporário, pelo que teria de esperar um pouco mais. Depois disso, a rapariga disse que, nesse caso, não lhe tocariam na visão por enquanto, pois ele começaria a distinguir alguns objetos ao fim de 2 dias. Depois disso, levantando o rosto e olhando-o atentamente nos olhos, Roxana Grice informou-o de que não queria mesmo que ele morresse, embora se apercebesse de que, por mais que repetisse, Cassis Fedelian não acreditaria de certeza. Por isso, calmamente, virou-se primeiro para se ir embora, e o agitado Cassis Fedelian apenas lhe pediu, com medo que ficasse. Por isso, nos dias seguintes, a protagonista foi ter com ele, mas Cassis Fedelian tratou-a sempre com indiferença. E mesmo depois de ter sido muito espancado e de a rapariga lhe ter oferecido analgésicos, o homem limitou-se a desviar o olhar com má vontade. Mas acabou por passar mais um dia, e Roxana Grice veio ter com Cassis Fedelian, perguntou-lhe como se sentia, e depois perguntou-lhe se o rapaz continuava a desconfiar da sua ajuda. Mas ele apenas lançou um olhar de desagrado à protagonista e exigiu que ela se fosse embora e não voltasse a tocar-lhe. Mas, nesse momento, a rapariga reparou na comida que tinha sido trazida a Cassis Fedelian e disse que estava muito triste por ouvir tais palavras do jovem e informou-o de que, em vez do lixo que lhe tinha sido servido, ela tinha trazido algo melhor. Depois, estendendo a mão com um comprimido, informou Cassis Fedeliana de que era muito razoável não confiar logo no homem, mas que não compreendia como é que o rapaz ia continuar neste lugar se não comia bem, e explicou que o comprimido continha nutrientes. Mas o homem deitou-se infeliz, e olhando para a protagonista, perguntou-lhe se ela esperava mesmo que ele comesse a comida que lhe tinha sido dada por aqueles que o tinham capturado. Depois disso, exigiu que a rapariga se fosse embora, mas a protagonista expirou calmamente e admitiu que esse comportamento era suficientemente louvável, mas avisou que Cassis Fedelian agora só tinha de comer e ser paciente. Depois disso, ela voltou a bater-lhe no estômago, e o tipo descontente gritou a perguntar o que Roxana Grice estava a fazer. Mas ela não ficou satisfeita, e disse que Cassis Fedelian tinha dito que não comia o que ela lhe oferecia, por isso não tinha mais nada a fazer do que fazê-lo desmaiar e depois dar-lhe de comer. Mas o rapaz apenas afirmou que Roxana Grice pertencia à linhagem dos seus inimigos, e por isso não compreendia o que é que a rapariga poderia ganhar ao fazer tal coisa. Mas a protagonista, depois de o ter alimentado com um comprimido, ainda que contra a sua vontade, Cassis Fedeliana explicou que podiam passar sem água, uma vez que ela tinha feito com que o comprimido se dissolvesse sozinho quando colocado na sua boca. Mas o tipo só olhou de má vontade para a protagonista, embora sem a raiva anterior, e só se perguntou por que razão Roxana Grice o tinha ajudado, pois não compreendia as suas razões. Depois disso, perguntei como se chamava a personagem principal, e ela, embora surpreendida com tais perguntas, disse-me o seu nome. E então, Cassis Fedelian perguntou-se se esse era o nome que combinava na perfeição com os seus olhos escarlates. E esse foi o primeiro pensamento que lhe veio à cabeça. Porque quando o véu diante dos seus olhos se começou a dissipar e viu a luz vermelha e brilhante do sol nascente, a partir daí, pensou que o nome da personagem principal era perfeito para simbolizar o amanhecer. No final, a protagonista estava no seu quarto e, em seguida, veio ter com Emily, a sua criada, que num tabuleiro lhe trouxe água e pó.
Depois informou que a digestibilidade do veneno se aproximava do 5º nível, pelo que a partir de hoje a dose foi aumentada. E informou que efeitos secundários como dores abdominais, paralisia temporária e tosse com sangue podem ocorrer em níveis de dose letal, e que estes efeitos secundários não ocorreram em níveis anteriores. Mas Roshania Grice apenas misturou calmamente o pó com água e disse que ela, como membro da família Grice, desde a infância, tem vindo a tomar o veneno pouco a pouco e a aumentar a resistência do seu corpo ao mesmo, de modo a poder suportar bem uma tal provação. Depois, bebendo calmamente o veneno, perguntou o que fazia agora Jeremy Agritte, e a criada, entusiasmada, informou-a de que o rapaz estava no seu quarto e que não tardaria a chegar. Mas, nesse momento, a porta abriu-se e sorriu, um rapaz que cumprimentou Roshani com um sorriso feliz. Este era o segundo vilão principal desta novela. E então a rapariga lembrou-se que nessa novela, na segunda parte, a personagem principal, Sylvia Fedelian, tinha sido roubada pela família deles. E lá ela ouviu do seu captor sobre a terrível morte do seu irmão mais velho. E por isso ficou desesperada e sofreu um grande choque. E foi por isso que Sylvia Fedelian se tornou muito cruel e acabou destruindo a família Agrice. E o homem que raptou Silvio e se deixou encantar por ela, bem como o instigador de toda a situação, é exatamente Jeremy Agrice. E então, a protagonista descontente olhou para o irmão. Perguntou quando é que ele teve tempo de entrar no quarto dela. E perguntou-se se ele teria ido outra vez à estufa para ver a borboleta venenosa. Mas ele informou-a calmamente de que a irmã tinha razão, pois ali estava o último ovo que restava, e que desta vez teria mesmo de o observar, mas não queria que o ovo eclodisse, porque depois teria de usar o sangue da irmã. E Roxane Agrice só olhava para Jeremy Agrice com um sorriso. Agrice pensava que talvez o seu irmão fosse ainda muito novo e que, apesar de ser o vilão da novela, tinha um lado giro. Nesse momento, Jeremy perguntou sorridente sobre o brinquedo que o pai lhes tinha trazido desta vez e disse que, a julgar pelo facto de o pai não os deixar aproximarem-se daquele homem, este era realmente invulgar. E Roxane Agrice apenas informou, sorridente, que o tipo não era um mortal vulgar. E então, Jeremy suspeitou imediatamente que talvez a personagem principal estivesse interessada neste tipo, porque ela nunca tinha mostrado o seu interesse antes. E depois a rapariga admitiu que era um brinquedo que lhe interessava realmente. E Jeremy disse com um sorriso que, nesse caso, estava pronto a ceder à irmã. E uma alegre Roxane Agrice, que não tinha ouvido nada disso, acariciou o cabelo do irmão e convidou-o a ir ter com o pai. Acabaram por ir. E quando chegaram ao gabinete do pai, este disse-lhe calmamente que queria felicitar os filhos pelos bons resultados do mês passado. E perguntou-lhe se estavam prontos para começar o jantar tribal, onde iriam discutir todas as notícias importantes. Depois, durante o jantar, o pai disse que tinha reparado que Roxane Agrice tinha ficado em segundo lugar todos os meses e perguntou à rapariga como estavam a correr os progressos com a borboleta venenosa, pois tinham grandes expectativas. E então a protagonista explicou calmamente que os 2 primeiros ovos, infelizmente, não tinham resistido às duras condições de incubação, mas o último que estava agora sob os seus cuidados estava a crescer bem, e por isso tenta fazer o seu melhor para mostrar a borboleta venenosa o mais depressa possível. E depois, o pai disse sorridentemente a Roxana Agrice que acreditava que a rapariga não o iria desiludir, mas a protagonista reparou na boa disposição do homem e perguntou-se se estaria relacionada com o prisioneiro que ele trouxera. E depois o homem disse, com um sorriso predatório, que a filha sempre fora muito inteligente e como ele. Depois admitiu que tinha tido alguns problemas com os fedelianos quando estavam a tentar entregar o prisioneiro. E depois, Jeremy Agrice interrogou-se sobre quem seria o prisioneiro se tivesse de passar por tais dificuldades. Mas um segundo depois, o rosto do rapaz mudou, e Jeremy Agrice, chocado, não acreditou quando ouviu que era o jovem e velho Sr. Fedelian, e não podia acreditar numa coisa dessas. Mas Roxane Agrice falou calmamente que, apesar de sempre ter sabido que o pai deles era incrível, era realmente extraordinário o facto de ele ter conseguido deitar as mãos àquele prisioneiro. Mas, nesta altura, o homem informou cautelosamente que estava bastante surpreendido por saber que a sua filha estava tão interessada num brinquedo daqueles. Mas ela explicou calmamente que, ao contrário dos outros, gostava mais deste brinquedo porque era especial.
porque os fedelianos eram conhecidos como juízes desinteressados e justos. Mas mesmo no contexto geral desta família, o jovem cavalheiro destacava-se fortemente. E assim, a rapariga informou com um sorriso que este nobre cavalheiro iria em breve curvar-se a oeste seus pés. E ela queria ver o rapaz gemer como um cão só de a ver, e pensou que seria bastante engraçado. E então, o pai informou-a calmamente de que a imaginação da filha era ainda melhor do que ele poderia imaginar. E sugeriu que o jantar de parto terminasse naquele momento e exigiu que todos saíssem da sala. Depois, ao sair da sala, Jeremy Agrish, entusiasmado, aproximou-se da irmã e perguntou-lhe se ela ia mesmo treinar pessoalmente este brinquedo. Mas ela explicou calmamente que gostaria muito de brincar com ele, e depois perguntou se Jeremy Agrish não estaria preocupado com o facto de ela deixar de lhe prestar atenção. Mas, nesse momento, uma irmã mais nova, descontente, correu para eles, perguntando se Roshani Agrish ia mesmo falar do brinquedo que estava na masmorra. Depois gritou que era literalmente imperdoável, porque desde o início era Charlotte Agrish que queria ficar com o brinquedo para si. Mas a protagonista informou calmamente que tinha um pouco de pena da irmã, mas que já tinha comunicado a sua decisão no jantar do parto e que, por isso, nada podia ser alterado. Mas, nesse momento, a descontente Charlotte gritou que Roxane Agrish não tinha mostrado qualquer interesse em brinquedos desde o início e não compreendia como é que a rapariga se atrevia a tirar-lhe este em particular. Jeremy Agrish, que escondia a irmã atrás das costas, perguntou a Charlotte com má vontade: "Desde quando é que começaram a tirar os brinquedos por ordem?" E nesse momento, o protagonista pensou no facto de, ainda há pouco tempo, Charlotte Agrish ter feito uma confusão para ver Cassis Fedelian. Afinal de contas, até aquele momento, nunca tinham sido proibidas de se afastarem do brinquedo durante tanto tempo. Era óbvio para ela qual a razão da irritação de Charlotte Agrish, e por isso a rapariga não parava de gritar que se ia queixar ao pai. Mas o protagonista, com seu olhar calmo, mas não menos intimidante, apenas perguntou a Charlotte: "Desde quando é que o brinquedo da masmorra é dela?" E recordou que, para fazer valer os seus privilégios, é preciso ter os devidos direitos. A rapariga contou que Charlotte Agrish tinha podido fazer o que quisesse com os brinquedos até então, mas que isso se devia à falta de interesse de Roshani Agrish. E perguntou se a irmã esperava realmente poder usufruir de tal posição o tempo todo, e informou-a de que nem sequer esperava que Charlotte fosse tão estúpida. Mas, nesta altura, Charlotte Agrish também não perdeu tempo, e, enquanto a protagonista tirava do cabelo uns ganchos, que podia usar como arma, Charlotte Agrish sacava de um chicote e sorria a contragosto para Roxane. E a própria protagonista apenas anunciou com um sorriso que iria dizer à sua irmãzinha estúpida uma forma ainda mais fácil de conseguir o que queria. E então, sem ferir a irmã, atirou os dardos de forma a conter os seus movimentos, rasgando-lhe o vestido, e começou a afastar-se. Mas, nesta altura, Jeremy Agrish limitou-se a dizer que Charlotte Agrish não podia ter ganho de qualquer maneira e que não devia ter se atirado e irritado a outra pessoa. Depois disso, Jeremy Agrish disse que a personagem principal podia ter saído em segurança primeiro, porque ele teria ficado feliz por lidar com a sua irmã marota. Depois, Roshani Agrish, quando o protagonista saiu, agarrou-a de má vontade pelos cabelos e informou Charlotte de que, se ela queria descarregar a sua raiva, devia ir ter com o homem das masmorras e fazer lá o que quisesse. E admitiu que estava zangado por causa do novo brinquedo, e afirmou que Charlotte Agrish também estava muito zangada exatamente por causa desse homem. Mas depois, Charlotte Agrish, chocada, perguntou quem era o prisioneiro. E Jeremy apenas afirmou com um sorriso que Charlotte Agrish era alguém que não chegava nem perto do nível para entrar no jantar ancestral. Por isso era óbvio que ela não sabia disso. E então, ele sussurrou-lhe ao ouvido que o homem na masmorra era Cassis Fedelian. E depois afirmou que, infelizmente, o brinquedo ainda era o único. E se disseram a Charlotte que ela não podia Cassis Fedelian, isso significa que ela também não a podia quebrar. Mas parece que esta rapariga pensava o contrário. Por fim, Roshani Agrish, depois de mudar de roupa, entrou na sala onde a borboleta venenosa estava agora a crescer, e, aproximando-se do ovo, acariciou-o suavemente, ponderando que a borboleta venenosa é uma criatura rara e diabólica, e que encontrar o habitat dos seus ovos era muito difícil, mas a sua tarefa era muito mais fácil, uma vez que conhecia o romance original. Depois disso,
Pensei no facto de a toxina mortal ajudar a borboleta venenosa a eclodir, e por isso, esta estufa de ervas perigosas era literalmente o melhor local para esta borboleta. Mas, na melhor das hipóteses, a probabilidade de eclosão não ultrapassava os 30% e já era incrivelmente difícil de conseguir. Mas ainda mais difícil do que a eclosão da borboleta é o facto de depois esta criatura ter de ser domesticada. E assim, a rapariga pegou numa faca e fez uma ferida no braço, e refletiu que, nesse caso, só tinha esperança, que a borboleta crescesse mais depressa, porque era necessário fornecer periodicamente sangue ao ovo para que a borboleta se lembrasse do seu hospedeiro. Depois disso, Roxane Grice pensou que, para ver o resultado mais claramente a partir de hoje, teria de aumentar o consumo de veneno, porque, segundo o original, uma das personagens principais do romance, um domador de feras brancas, tinha de encontrar o ovo desta borboleta venenosa, porque este homem estava sujeito a qualquer criatura demoníaca. Depois disso, Roxane Grice pensou tristemente que, infelizmente, não tinha esse talento, mas mesmo que falhasse nesta tarefa, isso não lhe faria mal nenhum. Depois, acariciando o ovo, Roxane Grice pensou no facto de que quanto mais meios usasse para se defender, melhor seria o resultado futuro. Mas pensou também no facto de já haver mais do que um lugar vazio no jantar do clã que pertencia ao seu irmão, e este tipo estava sempre no topo da avaliação mensal, e ela não percebia por que é que ele não aparecia. Depois disso, a protagonista pensou que, provavelmente, a ausência do irmão tinha a ver com o facto de o pai o ter mandado para algum lado, e como as ordens do pai eram absolutas, não era estranho, mas, por alguma razão, Roxane Grice continuava a ter um mau pressentimento. Por isso, pouco tempo depois, Emília veio ter com Roxane Grice com um novo relatório e informou-a de que os guardas prisionais da masmorra tinham perdido a consciência. Mas a protagonista apenas refletiu sobre o facto de saber perfeitamente quem o poderia ter feito, uma vez que, muito provavelmente, tinha sido Charlotte a fazê-lo. Depois, refletiu sobre o facto de ser igualmente óbvio que tinha sido o seu irmão Jeremy Agrish a provocar Charlotte. E Emília, confirmando a conjetura da patroa, informou que a menina Charlotte Agrish tinha entrado na prisão subterrânea por seu desejo e atacado o prisioneiro. Mas como não bastava apenas ferir Cassis Fedelian, ela explodiu acidentalmente as algemas, e então Roxane Grice, chocada, perguntou se Charlotte quebrou as algemas, que podiam segurar até uma enorme criatura demoníaca, e literalmente não podia acreditar numa coisa dessas. Charlotte Agrish sempre foi desatenta, mas fazer algo assim era realmente inacreditável. Então, ela percebeu que era óbvio que Cassis Fedelian estava apenas a aproveitar-se de Charlotte. Mas, depois de arrumar calmamente o cabelo com um sorriso, Roxane Grice afirmou que a culpa da situação era de quem quer que fosse, mas achou-a muito divertida. Por fim, Roxane Grice saiu e encontrou-se com a mãe no corredor, e as mulheres sorriram felizes ao cumprimentar a filha, afirmando que não se viam há muito tempo. Mas, nesta altura, a mulher, entusiasmada, disse que tinha ouvido as notícias do jantar de nascimento e perguntou-se se a sua filha ficava sempre em segundo lugar nas avaliações mensais. Mas, no momento seguinte, ela ficou assustada ao informar que agora havia sangue escorrendo pelo braço de Roxane Grice e se perguntou qual seria o motivo. Mas Roxane Grice limitou-se a esconder calmamente as mãos atrás das costas e a perguntar-se sobre o que é que a mãe queria falar com ela. E, nesse momento, disse com um sorriso que estava loucamente orgulhosa da sua filha, porque ela agora fazia mesmo jus ao seu apelido. Mas Roxane Grice limitou-se a informar calmamente a mãe de que, de facto, se tinha tornado naquilo que a mãe tinha querido que ela fosse. Depois disso, sugeriu que a mulher descansasse um pouco no seu quarto e depois fosse embora. Mas nesse momento, fingiu lembrar-se de algo e disse que estava muito cansada e que, por isso, infelizmente, não poderia estar com a mãe. Mas a mulher, nervosa, estremeceu literalmente com aquele olhar da filha e disse-lhe que, se Roxane Grice estava muito cansada, devia mesmo descansar e não queria incomodá-la. E depois a protagonista, olhando calmamente para a mãe, pediu-lhe que tivesse mais cuidado no regresso, e com um sorriso, despediu-se dela e fechou as portas. Depois de a rapariga estar no seu quarto e a porta fechada, a protagonista pediu calmamente a Emily que lhe fizesse um chá e aumentou a dose de veneno. E não parava de se lembrar da frase da mãe sobre Roxane Grice se tornar uma Grice encantadora.
mas admitiu que, apesar de odiar a mãe por não a ter protegido a ela e ao irmão, continuava a não conseguir comunicar com ela como dantes. Nessa altura, Cassis Fedelian estava a ser espancado num frenesim por um homem que, descontente, afirmava que a SRA. Roxana Grice tinha tomado conta de Cassis Fedelian e que era por isso que estavam a tomar conta dele. Mas ele não entendeu a quem o sujeito se atrevia. Ameaçou com o olhar e afirmou que, aparentemente, Cassis Fedelian só não sabia o seu lugar e relatou que a SRA. Charlotte Agriche tinha de lhe partir os braços e as pernas. Mas depois de se deparar com o olhar de desagrado do jovem, o homem ficou mais tenso e, com mais calma, informou que a tarefa tinha acabado por hoje. E no fim, lembrei-me que a SRA. Roxana Agriche tinha escolhido Cassis Fedelian como brinquedo e que, por isso, não podiam fazer o que quisessem com ele. Depois, Cassis Fedelian lembrou-se de ter batido em Charlotte e pensou no facto de que, quando a rapariga lhe batia, não parava de dizer o nome de Roxana Agriche. Mas depois de examinar as suas algemas, Cassis Fedelian afirmou que foi graças a Charlotte que ele reconheceu o ponto fraco dessas algemas, pois limitavam o movimento com base na frequência do balanço e na agressividade do golpe. Mas se mantivermos a calma em todas as situações, podemos minimizar o acionamento dos grilhões. E foi assim que Cassis Fedelian se apercebeu de que, a partir de agora, tinha de esconder o facto de ter descoberto tudo até a sua fuga, para que todos à sua volta baixassem a guarda. Mas depois, pensou no facto de que talvez Roxana Grice já tivesse percebido há muito tempo que os grilhões eram inúteis para ele, e começou a perguntar-se até que ponto poderia confiar nessa rapariga. Como resultado, no dia seguinte, o pai do protagonista olhou para Cassis Fedelian e afirmou que, como ele pertencia à sua linhagem, os seus olhos atrevidos tinham de ser idênticos. E assim, quando Cassis Fedelian, apesar da tortura, olhou para ele, o homem deu-lhe uma bofetada na cara, relatando que, como era de esperar, Cassis Fedelian era muito arrogante, e afirmou que o tipo aguentava mais abusos do que a irmã, e que era por isso que o tinha escolhido deliberadamente, porque esta situação estava destinada a acontecer de qualquer forma. Depois disso, informou Roxane Agricha de que ela também tinha feito anos recentemente, e a protagonista apenas agradeceu ao pai com um sorriso por se ter lembrado disso. E depois o homem, entregando calmamente a trela atada ao pescoço de Cassis Fedelian, informou-a de que lhe estava a dar este rapaz, e que ela podia divertir-se com ele até se fartar. E em seguida, a protagonista sorriu maliciosamente e informou que se certificaria de treinar bem este brinquedo para não ficar desapontada depois. Depois de limpar calmamente as mãos, que estavam cobertas de sangue, o rapaz informou-a de que, enquanto tivesse aquele aspecto, ela nunca teria vontade de brincar com ele e exigiu que ele fosse curado. Depois de olhar para Cassis, Fedeliana pensou que o pai era um homem que nunca festejava os aniversários dos filhos e que era estranho que lhe tivesse dado tal presente. E então os guardas, levando o rapaz, perguntaram-se qual seria a verdadeira face deste brinquedo, se até a sua amante decidiu defender o jovem. Depois, pensaram no facto de que não valia a pena ter estas conversas, uma vez que, de qualquer modo, não sabiam nada sobre o assunto, mas tinham a certeza de que, uma vez que alguém entrasse nesta família, não sairia de lá vivo. Mas depois começaram a conversar sobre a primeira vez que a SRA. Roxane Agriche tinha um brinquedo. Por isso, Cassis Fedelian teve muita sorte em ter chegado a Roxana Agricha. Caso contrário, se tivesse chegado a outra pessoa, todos os seus órgãos teriam sido cortados e dados a comer a cães vadios em poucos dias. E depois, ao ouvir tudo isto, Cassis Fedelian só pensava que iria demorar algum tempo até perceber qual das duas raparigas era a verdadeira. Enquanto os guardas conduziam este rapaz, encontraram-se com a mãe do protagonista, e os guardas cumprimentaram a senhora-mãe. Mas a mulher apenas olhou calmamente para Cassis Fedelian, perguntou quem era esta criança e se estava morta. Mas o homem informou calmamente que este tipo era apenas um brinquedo de Roxane. E pelo que ouviu, a mulher ficou muito chocada e perguntou-se se teria sido a sua filha a fazer algo assim ao rapaz, e ficou muito chocada até os guardas a convencerem do contrário. Mas, nesse momento, a mulher aproximou-se imediatamente do rapaz, levantou-lhe o rosto e, com lágrimas nos olhos, começou a considerar este rapaz. Porque ele lembrava muito a mulher, o seu falecido filho Assel, e o afobado Cassis Fedelian só pensava no facto de, por um momento, quase ter perdido o controlo e não ter aberto os olhos,
o que o levou a recear que o vissem. No momento seguinte, os guardas, empurrando Cassis Fedelianos para mais longe, informaram a SRA. Mãe que as suas mãos poderiam ficar sujas e pediram-lhe que não tocasse no rapaz. Depois disso, fizeram-se vênias, e a mulher emocionada, olhando para o rapaz, pediu que o levassem para dentro, que o tratassem e que o deixassem descansar. Os guardas que se afastavam apenas concebiam com entusiasmo que a mãe da quarta senhora tinha acabado de se aproximar do homem e de lhe chamar o jovem mestre falecido. Mas o que os preocupava era que Cassis Fedelian tinha uma cor de cabelo diferente e era completamente diferente do jovem mestre. E os guardas especularam que talvez Roxana Grisse também estivesse interessada neste rapaz, porque viam algumas semelhanças. E, sobretudo, porque o Sr. Azel tinha morrido mais ou menos com a mesma idade. Depois disso, chegaram à cela e deixaram o rapaz descontente e a perguntar-se como é que ele podia ser curado, pois agora não era diferente de um cadáver, e pensaram que deviam fazer alguma coisa antes que a patroa o visse. E então, quando Cassis Fedelian se viu sozinho, pensou imediatamente na mãe da sua mãe, pois a mulher parecia bastante agitada depois do seu encontro. Depois disso, o rapaz refletiu que esta família era bastante grande e que se dizia que o chefe da casa tinha cerca de 10 cônjuges. Depois, Cassis perguntou-se se o tipo de que a Madame Mãe estava a falar, e aqueles guardas seriam o irmão mais velho de Roxânia Grisse, já falecida. E Cassis tentava perceber se era essa a razão pela qual a rapariga o estava a ajudar, porque tinha sempre a imagem do irmão à sua frente. Mas, no momento seguinte, ficou entusiasmado ao ouvir as portas a abrirem-se e recostou-se no seu lugar, fingindo que ainda estava inconsciente. E quando a rapariga entrou na sala, olhou para o rapaz e disse que os guardas não tinham feito nada, mas admitiu que não esperava mais. Depois disso, aproximou-se cautelosamente para o informar de que os brinquedos eram, de facto, muito maltratados nesta casa, e que considerava esse comportamento demasiado vil. E olhando para Cassis, Fedeliana tentou ver se as correntes tinham sido retiradas, pelo que retirou o que lhe servia de assaime, e aplicou a pomada nas mãos e começou a passá-la suavemente no corpo de Cassis Fedeliana, pedindo que ele aguentasse um pouco, mesmo que doesse, e explicou que ele tinha sido levado para aquele lugar há pouco tempo. Mas o rapaz, ainda a fingir que refletia sobre o facto de não estar nada magoado, apenas com cócegas. Mas, nesse momento, Roxânia Grisse explicou calmamente que viria um pouco mais tarde para curar a grande ferida, porque fugir em tal estado era absolutamente ilógico. E o rapaz excitado não podia literalmente acreditar que o que sentia agora não era uma almofada, mas os pés da personagem principal. E por isso ficou embaraçado com tal pensamento e pensou que talvez devesse ter se levantado. Mas depois, a rapariga que estava sentada a acariciar o cabelo do rapaz pensou que não queria mesmo morrer e sugeriu que talvez Cassis Fedelian tivesse exatamente a mesma opinião. Mas depois de examinar o cabelo do rapaz, ela pensou que talvez alguém já o tivesse lavado, porque o cabelo dele não cheirava a nada. Depois, perguntei a Cassis Fedelian se ele estava a fingir que estava a dormir. E o rapaz excitado até pensou no facto de, aparentemente, ter caído no truque da personagem principal e de não poder fazer nada, uma vez que estava preso com correntes. Mas nesse momento, para a surpresa do rapaz, Roxane pediu desculpa ao jovem pelo que lhe tinha acontecido. Afinal de contas, ela não podia fazer nada, por isso não precisava de enganar o pai. Mas prometeu que no futuro não voltaria a acontecer, porque agora Cassis Fedelian pertencia-lhe e outras pessoas não lhe podiam tocar. Mas depois disse que dizer uma coisa dessas a uma pessoa inconsciente era uma ideia um pouco disparatada. Por isso pediu que Cassis Fedelian ficasse bom o mais depressa possível e voltasse. Mas ela própria pensou que Cassis Fedelian já estava consciente e pensou que gostaria de verificar uma coisa. Mas, depois de lhe ter deitado a cabeça no chão, informou-o de que tinha de se ir embora e prometeu-lhe que iria visitar o rapaz um pouco mais tarde. E assim que a rapariga saiu de trás da porta, ele levantou-se imediatamente e ficou loucamente envergonhado por pensar que a personagem principal era uma rapariga insanamente estranha. No final, um pouco mais tarde, a rapariga voltou a aparecer com um tabuleiro de comida, e quando ela olhou para o rapaz, ele já estava sentado calmamente na cama e olhava para ela com atenção. E então a protagonista, colocando um tabuleiro com comida, disse que tinha trazido um alimento simples para a digestão, para que o rapaz pudesse recuperar as forças.
Depois disse que ele tinha sido tratado recentemente e perguntou-lhe se havia mais algum sítio onde ele sentisse desconforto. Mas ele, calmamente, informou-a de que tudo estava em ordem e comentou, a contragosto, que ela podia ter mandado os criados servirem também a comida. Mas a rapariga informou calmamente que tinha ordenado aos criados que preparassem a comida e trouxessem roupa, uma vez que a roupa dele estava demasiado suja e rasgada. Mas depois, a protagonista admitiu mentalmente que tinha vindo porque estava preocupada com a possibilidade de Cassis Fedelian desarmar os criados e fugir, e ainda não era a altura de fugir. E assim, encostada à parede, informou Cassis Fedelian de que os seus ferimentos eram graves, pelo que, se precisasse de anestesia, poderia falar calmamente. Mas depois de ter reparado com entusiasmo na reação do homem e de ter visto claramente que ele estava muito confuso, percebeu que, muito provavelmente, ele estava consciente quando ela lhe aplicou o medicamento. Mas, nessa altura, ele olhou para a protagonista, infeliz, e perguntou-lhe se agora era mesmo o seu brinquedo e o que devia fazer. Mas a rapariga olhou-o calmamente e informou-o de que, se estivesse interessado, devia comer bem, dormir bem, descansar bem e recuperar rapidamente. E com um sorriso, olhando para a sua cara de choque, pediu-lhe que comesse, pois a comida não estava envenenada. E saiu porta fora, e informou-o de que viria um pouco mais tarde já com roupa para ele, e pediu-lhe que entretanto tentasse comer. No final, da próxima vez que Roxana Grice apareceu, veio com roupas, como prometido, e perguntou a Cassis Fedelian se ele gostava dela. Disse que tinha trazido roupas, mas que ainda não tinha a certeza se serviriam ao jovem. Mas quando da olhou para o rapaz, certificou-se de que todo o seu corpo tinha cicatrizes e pensou no facto de Cassis Fedelian dever ter sentido muitas dores. Mas depois de ter refletido agitadamente sobre o facto de que, embora tivesse visto o corpo do rapaz na prisão e durante o tratamento, não compreendia por que estava tão distraída. Nessa altura, olhando atentamente para o protagonista, Cassis Fedelian perguntou-lhe se podia lavar-se algures, altura em que a rapariga se apercebeu, sem jeito, que provavelmente estava distraída com o tronco do tipo. Mas, depois de reunir os seus pensamentos, apontou-lhe a direção da casa de banho e disse-lhe que seria desconfortável para os dois se fosse o protagonista a ajudá-lo em tal coisa, e por essa razão, decidiu encontrar um quarto com uma casa de banho separada para Cassis Fedelian, onde ele pudesse fazer o que quisesse. E foi então que o rapaz olhou com entusiasmo para os seus grilhões e disse que nem sequer podia mudar de roupa por causa daquelas correntes, e pediu que lhe fizessem alguma coisa. Finalmente, olhando-o com atenção, Roxana Grice pensou no facto de que, nesse caso, poderia retirar as correntes dos braços e das pernas e trocá-las por uma coleira. Mas a proposta de Roxana Grice foi recebida com um olhar frio e insanamente desagradado por parte do rapaz. Mas, mesmo assim, ele não tinha escolha e concordou com as condições da personagem principal. E ela colocou cuidadosamente a coleira e pediu a Cassis Fedelian que não se torcesse tanto, mesmo que estivesse desconfortável, porque era muito melhor do que 4 correntes no seu corpo. Mas assim que ela pôs a coleira, o tipo virou imediatamente costas, e a protagonista pensou, a contragosto, no facto de que Cassis podia ter olhado para ela um pouco mais, por educação. Depois disso, olhou em volta para o jovem, e pensou que seria muito mais fácil para ela se o rapaz fosse tão facilmente encantado pela sua aparência como os outros. Mas ele não era esse tipo de homem, e pela sua cara, isto ia ser uma provação. Depois disso, Roxana Grice explicou que a sua propriedade tinha uma estrutura labiríntica, pelo que os visitantes de primeira viagem não conseguiriam encontrar uma entrada ou uma saída. E então ela disse que se Cassis Fedelian quisesse morrer de forma estúpida ao encontrar os irmãos enquanto passeava pela propriedade, então essa era uma excelente opção. Mas se ele não quisesse morrer, seria melhor não sair desta sala. Depois informou-o de que ela também conhecia bem o atalho para a saída. E ao ver a sua cara de choque com um sorriso, informou-o de que Cassis tinha agora de ir lavar-se. Por fim, quando o tipo saiu, a protagonista invocou uma borboleta e colocou-a na parede, pensando que agora, o que quer que acontecesse a Cassis Fedelian nesta sala, ela reconheceria imediatamente através do sinal. Pensou no facto de que, inicialmente, tinha querido apresentar Cassis Fedelian à vigilância, porque estava preocupada com a possibilidade de ele reparar na borboleta, mas depois perguntou-se infeliz, por que razão as notícias da borboleta, que tinha sido enviada para a fronteira ocidental, estavam atrasadas.
porque ela tinha a certeza de que as pessoas que procuravam Cassis Fedelian andavam algures pela fronteira, e por isso perguntava-se se não deveria ter enviado outra borboleta. Mas, nesse momento, um rapaz saiu da banheira, e a protagonista, ao olhar para ele, disse que agora era muito agradável olhar para ele. Pediu-lhe então que se aproximasse e se sentasse na cama, mas Cassis apenas olhou de má vontade para a caixa de medicamentos e informou-o de que podia fazê-lo ele próprio. Mas Roshan Agrice, sensatamente, chama Slouchy a atenção para o facto de ele não ser capaz de curar as feridas das costas, e tirando as ligaduras, pede a Cassis Fedelian que se acalme e confie nela, pois ela já fazia algo semelhante desde criança. Depois, informou que tratava o irmão desde criança quando ele se magoava, mas ao ouvir tal coisa, Cassis Fedelian ficou muito envergonhada. Mas depois de desistir e de me sentar no sofá, comecei imediatamente a desfazer-me das roupas extra. Mas alguns segundos depois, Cassis, olhando calmamente para o protagonista, disse que só ia pedir ajuda para as costas, porque conseguia tratar do resto do sítio sozinho. No final, enquanto a rapariga estava a tratar das costas do rapaz, não parava de perguntar a Cassis como é que ele se estava a sentir, após o que lhe pediu que, se de repente sentisse dores, a avisasse imediatamente. E perguntou-se por que razão Cassis Fedelian tinha um rosto bonito, mas também um corpo bonito, e percebeu que, se este jovem apanhasse a sua irmã mais nova, ela ficaria muito aborrecida. Então, começou a passar as mãos pelas feridas dele e informou-o de que tentaria fazê-lo o mais suavemente possível, enquanto ela própria pensava que talvez a Cassis Fedelian do romance tivesse suportado muito mais crueldade do que esperava. Mas, no momento seguinte, o homem agarrou-lhe no braço e disse a Roshan Agrice que já podia parar nessa altura. Depois disso, olhou para a protagonista e disse que podia tratar do resto dos lugares sozinho e exigiu que a rapariga se fosse embora. Mas ela só olhou para o tipo calmamente e pensou que se ia embora na mesma. Mas estava interessada numa coisa estranha, que provavelmente estava relacionada com o humor do tipo. Por alguma razão, ela sentia que Cassis Fedelian se tinha tornado menos desconfiada dela, embora, fosse qual fosse a razão, ela quisesse que Cassis Fedelian continuasse a confiar nela no futuro. Por isso, ela, levantando-se calmamente do seu lugar, informou-o de que amanhã de manhã mandaria um médico para o examinar, enquanto ela própria pensava em que devia ter se afastado primeiro, pois era óbvio que Cassis Fedelian não queria confiar nela para começar. Ao sair pela porta, despediu-se e apercebeu-se de que agora o homem até a deixava tratar das suas feridas, o que já podia ser considerado um progresso, e ficou preocupada com o que tinha mudado na alma do homem. Um pouco mais tarde, a rapariga voltou a trazer o almoço a Cassis, e olhando para o tabuleiro, Cassis Fedelian disse que devia ser muito difícil para ela trazer sempre a comida sozinha. Mas a protagonista disse-lhe calmamente que Cassis Fedelian estava bem alimentada, e perguntou-se por que razão estaria a suar frio. Mas, nesse momento, o tipo chocado gritou e informou que a personagem principal estava agora coberta de sangue, e no momento seguinte, começou lentamente a perder a consciência. Roxane ajoelhou-se e percebeu que devia estar a tossir sangue depois de ter bebido o veneno que a empregada lhe tinha trazido ontem. Mas, nesse momento, levantou-se calmamente e disse a Cassis Fedelian para não se preocupar tanto e pediu desculpa por lhe ter estragado o apetite. Mas o rapaz descontente só se perguntava se a rapariga achava mesmo que era normal estar a tossir sangue, e a protagonista informou calmamente que este tipo de coisas já lhe acontecia há algum tempo, e perguntou se Cassis Fedeliana estava preocupada com ela. Mas só de má vontade perguntou por que é que a rapariga achava que era uma preocupação, uma vez que ele não tinha razão para nada disso. Depois disso, tendo olhado ansiosamente para a rapariga, disse que qualquer pessoa ficaria surpreendida ao ver a boca de outra pessoa a sangrar. E nesse momento, Roshan Agrice pensou que já estava habituada a este tipo de situações, e que por isso, não se tinha apercebido de que outras pessoas poderiam ser afetadas por elas. Depois disso, contou calmamente que pensara que Cassis Fedelian a odiava, mas que ele se preocupava com ela, e que por isso ela o considerava bem-humorado. E refletiu que o Cassis Fedelian que ela conhecera até então tinha sido distante, mas agora era o contrário. E assim, calmamente, saiu pela porta. Pediu desculpa mais uma vez por o ter deixado preocupado e pensou que talvez devesse ter se fingido de fraca à frente do homem para que ele se sentisse mais à vontade com ela.
Mas assim que saiu, viu imediatamente o seu irmão Jeremy Agritte, que cumprimentou a irmã mais velha com alegria. Mas, no momento seguinte, o seu olhar turvou-se e olhou chocado para as roupas da protagonista, perguntando-se de onde teria vindo o sangue. Mas a protagonista, aproveitando a situação, disse calmamente que o brinquedo não lhe obedecia bem e que, por isso, tinha de lhe dar uma pequena lição. E nesse momento, com um sorriso encantado, Jeremy regozijou-se com o facto de ser especificamente o sangue de Cassis Fedelian, após o que iria informar a irmã de que era melhor esta não tentar lavar o vestido, pois o sangue poderia manchar tudo o resto. Mas ela limitou-se a dizer calmamente que não ficava muito satisfeita quando havia sangue de um estranho na sua roupa, e em si, por isso queria ir lavar-se o mais depressa possível. E presumiu que ele queria encontrar-se com ela, mas Jeremy apenas explicou calmamente que, como Roxane não estava no quarto, percebeu que ela tinha ido ao brinquedo e decidiu ir ver. Mas depois, de repente, sentiu um cheiro estranho vindo da personagem principal e apercebeu-se imediatamente que era o cheiro de veneno. E perguntou-se se ela teria ido ao escritório de uma incubadora de borboletas venenosas. E a protagonista só pensou no facto de que ela exalava um leve odor a veneno e que era muito provável que, apesar disso, Jeremy conseguisse reparar nele. E isso significava que ainda havia miasmas da estufa no seu corpo. Depois disso, ela pensou no facto de que, no futuro, seria melhor não ir à estufa antes de ir a Cassis Fedelian, porque não sabia se este veneno teria efeito no rapaz. Mas Jeremy Agritte, ao ver a cara de preocupação dela enquanto o protagonista discutia sobre os malefícios do veneno para Cassis, perguntou à irmã se ela não podia deitar os ovos fora ou dá-los a outra pessoa. Depois, disse com entusiasmo que, se a criatura do diabo eclodisse, a rapariga teria de a alimentar com o seu próprio sangue para o resto da vida. Mas, nesse momento, a protagonista olhou para o irmão com toda a seriedade e frieza, e disse que, se ele voltasse a tentar interferir com ela, ficaria muito zangada. E um Jeremy Agritte nervoso tentava justificar-se e dizer que estava muito preocupado com Roxane Agritte, e que era essa a razão pela qual não a queria no caso, uma vez que tantas pessoas tinham morrido por causa de uma coisa destas. E então, a rapariga refletiu que o irmão tinha razão, pois o homem que se tornava hospedeiro de uma borboleta venenosa era igual ao seu dador. Por isso, mesmo quando o hospedeiro consegue que a borboleta ecloda e consegue domesticá-la, as coisas não serão tão fáceis mais tarde. Porque se o hospedeiro já não conseguir fornecer sangue às borboletas venenosas, pode morrer ao dar todo o seu corpo a essa borboleta. E assim, olhando para o irmão de Roxane, Agritte apercebeu-se de que, aparentemente, ele se preocupava muito com ela. Por isso, apenas sorriu com o facto de mais ninguém se importar com a sua vida para além de Jeremy, e refletiu que desejava loucamente poder acariciar a cabeça do homem. Mas, olhando para a rapariga nervosa quando esta parou a mão a poucos centímetros do seu cabelo, Jeremy informou-a calmamente de que estava tudo bem e que ele iria apenas lavar-se. Depois disso, informou que, apesar do que a irmã dissera, estava contente por os 2 ovos anteriores terem falhado e morrido durante a incubação. Mas depois, sem jeito, apercebeu-se de que essas palavras poderiam ter magoado a irmã e começou a justificar-se dizendo que gostaria que tudo corresse de acordo com o plano da irmã, mas que, de qualquer forma, domar mais do que uma borboleta não é algo que toda a gente possa fazer. Depois disso, seguiram em frente, e Roxane ficou a pensar se as palavras que o irmão lhe tinha dito estavam erradas. Porque ela já conseguiu criar um ovo de borboleta venenosa. E a borboleta venenosa em si é uma criatura diabólica, que estava quase perto da imortalidade e, por essa razão, diferia das outras espécies dependendo do tipo de veneno a alimentar a borboleta e da força do veneno. E dependendo disso, as características desta borboleta também mudavam. E Roxane Agritte tinha muita sorte, pois as suas borboletas gostavam do seu sangue, e por isso ela não tomava veneno todos os dias para nada. E neste momento tinha cerca de 15 borboletas, mas com o tempo haverá mais. E quando chegar à altura, haverá centenas de vezes mais borboletas venenosas. Elas estarão completamente sob o controle da protagonista e serão a sua arma mais forte. É por isso que o facto de a rapariga ter chocado um ovo de borboleta venenosa era um segredo. Ela não contou a ninguém, nem ao seu irmão Jeremy Agritte, nem à sua mãe, porque não eram próximos, nem mesmo a Emily, que sempre foi próxima da protagonista e era muito chegada a ela. Por isso,
Roxane decidiu que, no mínimo, ficaria calada até o dia em que ajudasse Cassis Fedelian a fugir da sua família. Então, pegou numa borboleta na mão e ordenou-lhe que voasse para a fronteira ocidental. E pensou que, talvez por ser a primeira vez que enviava borboletas para tão longe de si, a ligação com a borboleta venenosa se tornaria mais fraca. E depois, quando a ligação se perder, a rapariga não conseguirá chamar a borboleta de volta à casa. E pensou com tristeza que era realmente difícil controlar várias borboletas ao mesmo tempo, e que já tinha havido um incidente tão pequeno hoje por causa do veneno que ela estava a beber. Mas não havia nada que a protagonista pudesse fazer, pois tinha de aumentar a dose de veneno que absorvia para que a ligação com as borboletas venenosas se tornasse mais forte. No final, enquanto a protagonista passeava no jardim, cruzou-se de relance com outra mulher, que chamou a protagonista pelo nome. E a mulher não podia literalmente acreditar que era Roxane que estava a ser vista. Mas a protagonista, cumprimentando-a calmamente, disse que aparentemente a SRA. Mãe estava a dar um passeio. E depois a mulher, olhando calmamente para o protagonista, diz que Roxana Agrice continua tão radiante de beleza, como se os anos lhe tivessem passado ao lado. Era Maria, a terceira mulher do seu pai. E nesse momento, o protagonista agradeceu o elogio e pensou no facto de que a pessoa mais desagradável desta casa aparecia agora à sua frente. E nesse momento, Maria, com um sorriso, disse que tinha encontrado a protagonista por obra do destino e perguntou se a rapariga podia tomar um chá, após o que disse que há muito tempo não via Dion, e pediu às criadas que o convidassem também. Mas, nesse momento, a empregada informou com entusiasmo que o Sr. Dion estava fora de casa, e o protagonista apenas refletiu sem jeito que aquela mulher não tinha qualquer interesse na sua única filha. Nesse momento, a criada, fazendo uma vênia a Maria, informou que não conhecia os pormenores da ausência do patrão, mas que sabia que este tinha incumbido Dion de alguma tarefa. E então Maria apenas indagou o nome da criada, e afirmou que ela parecia ter se tornado sua criada por indicação de outra pessoa. Depois, olhando para a criada, Lana disse que era muito louvável que a rapariga relatasse o que não sabia, mas depois de um sorriso, olhou para a rapariga e perguntou quem permitia que a criada abrisse a boca sem a sua autorização. E no momento seguinte, com um simples golpe, a empregada ficou sem cabeça e exigiu que a rapariga fosse dada a comer às criaturas demoníacas. Mas depois de uma Maria preocupada, olhando para Roxana Agrice, perguntou-lhe se a sua roupa estava bem, porque quando castigou a criada, nem sequer pensou que poderia ter manchado a rapariga de sangue. Mas ela informou calmamente que estava bem, e Maria sugeriu com satisfação que, nesse caso, ela deveria ir calmamente e retirar-se para o chá. Mas a protagonista sorriu agradecida e pediu desculpa a Maria, dizendo que, infelizmente, tinha um assunto urgente a tratar, e ofereceu-se para tomar chá um pouco mais tarde. E Maria apenas disse com um sorriso feliz que lamentava imenso que a protagonista não tivesse tempo, mas ofereceu-se para ir ao seu quarto no momento em que a rapariga estivesse livre e quisesse divertir-se, porque Maria tinha comprado recentemente roupa nova e tinha muitos fatos que queria oferecer à protagonista. E então a rapariga fez uma vênia e foi-se embora, pensando que a ocasião em que teria de ir sozinha ao quarto de Maria nunca deveria acontecer. Nessa altura, um Jeremy Agrice descontente, ao sair do quarto, pensava no facto de cheirar demasiado a sangue e de estar muito irritado com isso, para além de se sentir incomodado com os insectos nojentos. Perguntou-se se o seu pai teria pensado que conseguir picar as criaturas diabólicas sem as matar era uma tarefa fácil. Não percebia por que é que o homem lhe chamava treino, já que estava apenas a explorar mão de obra gratuita para trocar ferrões. Mas, de repente, reparou nas criadas que tinham trazido o corpo de uma outra criada, e Jeremy olhou-as com atenção, perguntando-se se teriam vindo para vasculhar o lixo. Mas avisou-as de que não deviam entrar naquele quarto agora, pois de outra forma poderiam morrer ou ficar gravemente feridas, pelo que lhes recomendou que escolhessem outra quinta de criaturas demoníacas. Mas eles, calmamente, fizeram uma vênia e disseram que nada de terrível aconteceria, pois podiam aguentar-se em segurança durante algum tempo na companhia dos monstros. E então, o excitado Jeremy perguntou a quem serviam, mas ao receber a resposta, pensou logo que nem sequer era estranho, pois Maria sempre tomou para si apenas os criados mais fortes. Mas depois de as deixar entrar na casa da quinta e de se encostar à parede com tédio, começou a contar quanto tempo as raparigas podiam ficar ali.
Depois, quando saíram do quarto e o rapaz, sorridente, informou que elas tinham estado ali exatamente 2 minutos. Depois, olhando para as caras chocadas das criadas, sugeriu que fossem para outra quinta, e elas fizeram uma vênia animada e disseram que, nesse caso, se iam embora. Mas, no momento seguinte, Jeremy reparou nos rostos aterrorizados das criadas e suspeitou imediatamente que talvez algo estivesse errado. E quando a mulher o viu, olhou para Jeremy Agritzi com um sorriso e perguntou-lhe se o rapaz tinha vindo para a conhecer. Mas Jeremy Agritzi apenas se perguntou, a contragosto, se a sua tia teria voltado a ter uma recaída num mau hábito, e perguntou por que é que ela tinha matado uma criada normal. Mas a mulher apenas sorriu perante tal pergunta e informou-o de que os mal-entendidos da parte de Jeremy Agritzi a estavam a deixar muito cansada. Mas o rapaz olhou para a tia e perguntou-lhe se era normal ela andar assim, porque estava coberta de sangue. Mas a mulher não pareceu ficar nada surpreendida e limitou-se a dizer com um sorriso que, aparentemente, Jeremy Agritzi estava agora a caminho da quinta com as criaturas demoníacas. Depois, acrescentou que Roxane Agritzi também parecia confusa e ocupada quando se conheceram, após o que ela disse que, mesmo durante os estudos, tinha de dar a si própria tempo para descansar. Mas nesta altura, um Jeremy excitado perguntava-se quando é que Maria teria tido tempo para conhecer a irmã. Mas ela disse calmamente que se tinham cruzado por acaso, e comentou tristemente que tinha querido chamar a rapariga para tomarem chá com Dion. Mas, nesse momento, Jeremy olhou para a mulher, infeliz, e disse-lhe que a tinha avisado antes para nem sequer pensar em ligar o seu filho à irmã. Mas, nesse momento, a mulher fez uma careta e perguntou a Jeremy do que se tratava. Porque era maravilhoso ver as caras felizes dos seus irmãos e irmãs quando estavam bem socializados entre si. Mas, nessa altura, Jeremy pediu a Maria que o ouvisse bem, pois a expressão irmão e irmã de Roxane Agritzi só podia ser usada por ele e por mais ninguém neste mundo para além dele. Mas, depois disso, destruiu a contragosto os arbustos à sua volta e reparou que, por causa do brinquedo que Roxane Agritzi tinha ganho, começou a passar menos tempo com a personagem principal. Depois disso, informou Maria que Roxane Agritzi tinha ganho um brinquedo na forma de Cassis Fedelian e perguntou-lhe se Maria não sabia disso antes. Depois disso, ele informou-a, a contragosto, de que a mulher devia estar a par das notícias, uma vez que viviam na mesma casa, mas ela não sabia absolutamente nada de nada, e perguntou-lhe se andava outra vez a brincar às bonecas ou se continuava a fazer alguma outra atividade inútil. Bem, nesta altura, Maria acalmou o seu lado maníaco e disse que, curiosamente, Roxane Agritzi tinha finalmente um brinquedo e perguntou-lhe que tipo de criança era. Depois disso, a mulher, com um sorriso, ofereceu a Jeremy para ir com ela brincar no seu quarto e prometeu-lhe que daria ao rapaz algo saboroso, mas ele apenas informou com má vontade que não era definitivamente um boneco para Maria. E depois pensou calmamente no facto de ter de enviar um convite a Roxane um pouco mais tarde. E com um sorriso louco, apercebeu-se que seria muito divertido se o brinquedo da personagem principal também viesse à sua festa. E a mulher ficou muito entusiasmada. No final, um pouco mais tarde, Roxane correu para o homem entusiasmado que a tinha chamado, e depois para o protagonista, olhando para ele com ar de cumprimento. Ela se perguntou se era o mesmo cara que Charlotte havia ferido recentemente, e perguntou se ele estava bem, mas o homem apenas afirmou alegremente que estava bem e também ficou muito feliz, porque a protagonista até se lembrava do nome. Mas depois de ele lhe entregar flores de cor púrpura brilhante e dizer à protagonista que lhe queria dar um pequeno presente, e ela apenas olhou para elas, perguntou-se: será que o guarda queria mesmo dar algo assim? E depois, o homem informou, de forma desajeitada e embaraçada, que é claro que estas flores não se comparavam à beleza da personagem principal, mas que ficaria muito grato se a rapariga as quisesse e aceitasse. E então a protagonista inclinou-se alegremente para estas flores, arranjou cuidadosamente o seu cabelo e agradeceu ao homem por tal presente. E depois foi diretamente para Cassis, mas este olhou para a rapariga com surpresa e perguntou-lhe onde é que ela tinha arranjado as flores. Mas a protagonista contou calmamente que, quando ia ter com ele, lhe as tinham dado. E o rapaz disse calmamente que parecia que o humor da protagonista tinha melhorado com tal presente. E então, ele afirmou que a rapariga obviamente gostou das flores,
Mas a protagonista disse que, por um lado, as flores eram realmente bonitas, mas que morriam e secavam muito rapidamente, e que ela não gostava disso. E olhando para o jovem com um sorriso, perguntou se Cassis gostaria de ficar com as flores. Mas o rapaz, surpreendido, apenas perguntou por que é que a protagonista lhe estava a dar o que tinha recebido de presente. Mas ela disse calmamente que Cassis só fica sentado nesta sala e que deve estar muito triste, e que, de qualquer forma, estas flores eram muito bonitas e talvez melhorassem o seu humor. Mas, no momento seguinte, o tipo chocado que tocou nas flores perguntou quem tinha dado estas flores à personagem principal. Mas ela apenas disse calmamente que era um presente do subordinado do pai. Depois disso, pensou que a reação de Cassis era muito estranha, mas ela sabia que estas flores eram um tipo melhorado de erva venenosa. É por isso que as flores não têm nome. E o efeito induzido desta erva, que foi confirmado pelos cientistas, é a paralisia. No entanto, o máximo que conseguiram alcançar nas suas experiências foi o efeito de membros ligeiramente trêmulos. E por isso, esta variedade de Procti falhou os testes e não foi lançada no mercado. E contavam-se pelos dedos as pessoas que sabiam que esta flor era uma erva venenosa, mesmo na sua família. Mas o tipo descontente apenas puxou a mão para trás, perguntando-se se a personagem principal teria recebido tais flores com tanta frequência. Pensou no facto de Cassis não poder saber que as flores eram venenosas, mas a protagonista estava interessada na sua reação. Mas ela olhou para ele calmamente, sorriu e disse que se o rapaz não gostava muito das flores, não as podia levar. Mas tudo o que ele disse foi que tinha pensado na proposta da protagonista e que achava que ver aquelas flores na sala seria muito melhor do que ver apenas uma sala vazia. Mas depois, a rapariga enfiou-se cuidadosamente no sutiã e disse ao Cassis que lhe queria mostrar uma coisa. Mas o rapaz, loucamente envergonhado, tapando os olhos e virando as costas à personagem principal, apenas se perguntou o que ela estava a fazer e pensou que ela ia fazer algo obsceno. Mas a rapariga puxa calmamente de um papel e explica a Cassis que não tinha outro sítio para o esconder e diz-lhe que lhe trouxe a planta da propriedade. O protagonista deitou calmamente as cartas no chão e depois, virando-se para Cassis Fedelian, pediu-lhe que considerasse cuidadosamente e memorizasse o que ela lhe ia mostrar, porque mais tarde, quando deixasse este lugar, queimaria todas essas cartas. Depois de olhar para o rapaz, perguntou-lhe se ainda continuava a suspeitar de alguma coisa. Mas ela disse que agora não podia fazer o que tinha planeado, mas que depois de algum tempo mandaria o rapaz dar uma vista de olhos pela herdade e ele poderia verificar se o seu testemunho sobre as plantas era verdadeiro. Mas, nessa altura, o agitado Cassis Fedelian só queria saber onde ficava o quarto onde ele estava agora. E a rapariga apontou calmamente para uma das salas do mapa e disse que havia um atalho para sair dessa sala. Mas depois pensou que talvez em toda a família ela fosse a única que conhecia esse caminho, pois tinha-o descoberto por acaso. E o rapaz apenas se perguntava se era uma passagem tão secreta que levava diretamente ao solar. E a rapariga apenas sorriu perante a adivinhação do rapaz e disse que, apesar disso, poderia haver um pequeno problema se o rapaz decidisse escolher esse caminho. Mas, calmamente, olhou para ele e informou-o de que, em qualquer caso, este caminho poderia ser considerado a melhor opção. Passado mais algum tempo, perguntou-lhe se Cassis Fedelian tinha aprendido tudo o que estava escrito no cartão, e quando recebeu a sua resposta favorável, queimou-o imediatamente. Depois disso, foi-se embora sozinha, e então Cassis Fedelian, estando sozinho, começou a olhar para as flores e afirmou que eram definitivamente venenosas. Mas pareceu-lhe que a rapariga desconhecia completamente o seu veneno, e embora estas flores não fossem assim tão venenosas, era impossível prever o efeito que se poderia obter delas. Depois, perguntei-me se o que denunciava a presença de veneno nestas flores era a sua vaga energia. Mas lembrei-me que estas flores eram um presente de alguns dos subordinados do pai do protagonista, e, portanto, era este homem que era o fiador. Mas depois da emoção, Cassis perguntava-se por que o pai da protagonista precisava de lhe enviar flores venenosas. Perguntou-se se teria alguma coisa a ver com o cheiro a veneno que sentia constantemente da protagonista, bem como com a forma como ela tinha tossido sangue à sua frente da última vez. Mas, depois disso, pegou nas flores e tentou usar o seu poder nelas, mas, a contragosto, notou que não conseguia usá-lo corretamente por causa das algemas, pelo que as flores se desfizeram nas suas mãos.